está em ti. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor para sempre. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor, eterno Deus. Proclamarei somente a ti, Pai, a quem temerei. Boa noite. Como vocês Se estão? ao meu lado estás, a minha Como vocês estão? Estão bem, queridos? Mais uma quarta-feira, estamos no nosso culto de oração. Infelizmente, continuamos na quarentena, mas hoje, pela graça de Deus, estamos gratos ao Senhor por estarmos bem, por estarmos vivos. Queridos, eu queria abrir esse momento para os pedidos de oração. Caso alguém queira fazer o seu pedido de oração, tá? Nesse momento estamos abrindo para os pedidos e em seguida então faremos uma oração, tá bom? Já temos aqui o nosso irmão Agostinho, lá de Terra Nova conosco. Muito bem. Alguém mais? Deixe-me ver aqui, algum pedido? Muito bem, então. Vamos dar continuidade ao nosso culto, ok? Desta noite, eu queria convidar você para fechar os olhos, então, nesse momento, a gente fazer uma prece ao nosso Deus, tá bom? Vamos fechar os olhos? Podemos? Então, vamos orar ao Senhor. Pai Santo e Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, Pai, esta noite, para falarmos, para conversarmos, para ouvirmos a Tua voz. Por favor, Senhor, fica conosco. Fala aos nossos corações nesta noite. Usa-nos, Pai Eterno, para sermos portadores da Tua palavra, da Tua mensagem para a Tua igreja. Fica, mais uma vez eu rogo, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, que temos tanto desejo de que estejam no céu conosco. Em especial, mais uma vez, eu quero te rogar pelos teus filhos que estão nos leitos dos hospitais. No meio dessa pandemia, alguns dos teus filhos estão sofrendo nesse momento, Senhor. Tem misericórdia deles. Cura-os ou salva-os para o teu reino. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos lá? Vamos abrir a Bíblia esta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Deixa-me só tirar aqui as páginas, virar, na verdade. Na verdade, vamos capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos falar sobre uma das parábolas talvez mais difíceis e que causa mais confusão na mente das pessoas, que é justamente a parábola do rico e Lázaro. Essa é uma parábola que alguns erroneamente usam, né, para falar sobre imortalidade da alma. Mas o que esta parábola realmente está dizendo? O que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos quando proferiu essa parábola? Jesus ele era um mestre em contar histórias. Ninguém contava histórias como Jesus, especialista nesta prática. E Jesus fazia isso para que os seus ouvintes pudessem melhor compreender os ensinos que ele trazia.
Ele fazia isso também para que desde as crianças até os adultos, até os mais cultos, pudessem compreender as boas novas do reino dos céus. E aí Jesus agora ele conta essa parábola do rico e Lázaro. Acompanhe conosco a leitura neste momento, ok? Ora, havia certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havendo também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu atormentado. Verso 26. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Peço-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-no. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. E respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Queridos, para a gente poder melhor compreender essa parábola e estudá-la melhor, nós vamos dividir. Primeiro vamos ao contexto e depois nós vamos à parábola em si. Quando a gente fala em pedaço de um texto, a gente chama isso no meio teológico, é chamado de perícope. E essa perícope, ela começa, na verdade, isso faz parte de um grande sermão de Jesus. Esse sermão ele vai começar no capítulo 14, tá? Jesus começa o seu sermão e no capítulo 15 até o 16, esse sermão continua. Na verdade, esse sermão ele vai até o capítulo 17. É um grande ensino de Jesus. E para a gente entender esta parábola, eu tenho que colocar ela dentro do grupo a qual ela pertence. Para que eu não tirando do grupo, eu acabe dando a ela uma compreensão equivocada sobre o assunto que está sendo tratado aqui. É mais ou menos sobre aquela questão, é parecido, né, o que eu estou dizendo aqui, com aquele episódio em que Jesus caminhava com os discípulos colheram algumas espigas de milho e começaram a comer, e aí os fariseus então questionaram por que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. A resposta de Jesus ali não tem nada a ver com comida. Quando Jesus diz que o que entra pela boca
não contamina o corpo, e sim o que sai dela, o que Jesus está falando, queridos, é sobre a malícia das palavras, e não sobre a alimentação. Então, quando a gente pega um texto e retira ele do seu contexto, a gente corre esse risco de acabar colocando em uma situação complicada o escritor, né? Porque você vai dizer que ele está dizendo algo que não falou. Então, queridos, vamos analisando aqui, se a gente voltar um pouquinho, a partir do capítulo 15, tá? A gente vai ver aqui a sequência de parábolas sobre o perdido. Nós vamos ver aqui Jesus falando sobre a ovelha perdida. Jesus vai falar sobre a dracma perdida. Jesus vai falar sobre o filho pródigo. E depois Jesus vai falar sobre a parábola do administrador infiel. Olha que interessante. Eu tenho aqui uma sequência de parábolas falando sobre estar perdido, sobre salvação. Então aqui eu já tenho a primeira pista para eu compreender melhor a parábola do rico e Lázaro, tá? Esta parábola aqui, dentro do contexto em que ela está, de uma sequência de 4 parábolas anteriores a ela, todas falando sobre salvação. E aí eu tenho a questão, Jesus aqui faz um pequeno parênteses aqui, falando sobre, no capítulo 14, verso 16, ele faz para falar sobre a autoridade da lei. Afinal de contas, a lei está envolvida no julgamento e na salvação, não como instrumento de salvação, mas a lei está envolvida como instrumento de perdição. Para você compreender melhor o que eu acabei de falar, eu gosto muito dessa ilustração, para mim é que melhor ilustra a relação dos adventistas com a lei, é a do Código de Trânsito. Você dirige, você pilota a sua moto, você faz isso o ano inteiro, você não comete nenhuma infração, e o que é que você ganha no final do ano? O Detran te manda uma carta dizendo, olha, parabéns, você foi um motorista exemplar. Eles te mandam algum prêmio, uma medalha, nada. Mas se você avançar um sinal vermelho, ultrapassar em local proibido, estacionar o carro sobre a calçada, o que é que acontece? Você é multado. O Código de Trânsito não te dá nada por você seguir ele. Mas se você não seguir, você é condenado. Assim é a nossa relação com a lei de Deus. A lei de Deus não nos salva. Você não ganha absolutamente nada em guardar os 10 mandamentos. Mas transgredi-lo te condena. Transgredi-los te tira do céu. É como o Código de Trânsito, tá certo? E agora, dentro desse contexto, nós chegamos na parábola do rico e Lázaro, ok? Chegamos então na parábola do rico e Lázaro. Só recapitulando, nós temos a dracma perdida, a ovelha perdida, nós temos o filho pródigo, o administrador infiel que fez planos para o futuro de uma forma escusa, mas fez. E agora estamos na parábola do rico e Lázaro. Então eu tenho que entender esta parábola, tá? Pelo prisma, pela perspectiva do seu contexto, que é salvação. Então aqui nós estamos falando sobre salvação, tá? Essa é a primeira dica. Eu quero separar aqui alguns trechos dessa parábola, a gente vai reler ela, e aí eu vou destacando aqui os textos que me chamam bastante a atenção. O primeiro deles é a questão de que Lázaro desejava comer das migalhas que caíam da mesa. Isso me faz lembrar aquele episódio em que Jesus encontra com uma mulher samaritana. E ela vai pedir a Jesus por salvação. Jesus diz, olha, não convém tirar da mesa para dar aos cães. Porque era assim que os judeus se referiam aos samaritanos, como os cachorros samaritanos. E ela diz assim, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores.
Então, queridos, olha que interessante. Aqui eu já faço a primeira menção a um contexto de salvação também, para melhor compreendermos esta parábola. Então, logo aqui no verso 21, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas. Um outro contexto de salvação aqui, sobre feridas, seria a questão de Jó, né? Jó compreende, no final do seu livro, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é a compreensão de que Deus é soberano, a soberania de Deus, acima das coisas, inclusive dessa questão de salvação. Avançando um pouco mais, queridos, o texto agora ele vai dizer assim, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Esse contexto aqui é interessante. O objetivo dessa parábola ele é interessante por quê? Porque dentro do contexto de salvação, perceba, o rico vivia abastado, tinha tudo, Lázaro vivia à porta dele, mas a questão aqui, queridos, é que após a morte deles, né, Lázaro morre e vai para junto de Abraão, não para o céu. Em nenhum momento aqui, na parábola, está dizendo que ele foi para o céu. Está dizendo que ele foi para perto de Abraão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele poderia ter morrido e ficado aqui. É interessante. Deixa-me fazer aqui um parêntese, para fazer duas colocações aqui para a gente. Comunicação. Comunicação não é o que eu estou dizendo. Comunicação é como vocês estão me ouvindo. Comunicar esta mensagem, comunicar esta palavra, não é tanto o que eu estou dizendo, mas é como vocês estão ouvindo e compreendendo. E para você compreender o que eu estou dizendo, você vai usar uma primícia aqui. Essa frase eu gosto muito dela, diz assim que todo ponto de vista é, antes de mais nada, a vista de um ponto. O que essa frase está querendo dizer? É do Frei Leonardo Boff. Essa frase está querendo dizer assim, queridos, que o meu ponto de vista, na verdade, é a vista de outra pessoa sobre o mesmo ponto. Eu ouvi de um, eu ouço do outro, eu vou ouvindo e vou construindo o meu ponto de vista sobre aquilo ali, que na verdade é um apanhado de uma história de vida que envolve minha cultura, envolve muitas coisas. Nós vimos sobre isso, né, na lição, no nosso guia de estudo da Escola Sabatina. E então Jesus está falando aqui, e Jesus está usando esses dois exemplos, porque fazia parte do imaginário de uma cultura helenista, e helenista aqui é grega, tá? Os gregos estavam ali na região da Palestina desde o ano, mais ou menos do ano 164, 168 antes de Cristo, né? O Alexandre o Grande conquista a Palestina. E Alexandre, ele levava a cultura grega para onde ele ia. Então, desde 164 a.C., os judeus começaram a aprender sobre o Hades, sobre o inferno, tá? E sobre essa dualidade platônica do mundo espiritual e do mundo real. Quem morre vai para o mundo espiritual, ia para o Hades, né? E quem não morria, se você está vivo, então você está no mundo real. Essa chamada dualidade platônica impregnava, inclusive, a cabeça dos ouvintes de Cristo. Tá? Então, os ouvintes de Jesus, eles acreditavam nisso. Que é um exemplo claro disso, Jesus encaminhando sobre as águas, no meio da tempestade. E o que é que os apóstolos, seguidores de Cristo, gritam? É um fantasma. Eles criam em fantasmas, eles criam em almas penadas. E isso fazia parte do imaginário dos discípulos e dos ouvintes de Cristo aqui também. Então essa é a questão. Por isso que Jesus está usando aqui esse exemplo de alguém que morre e vai para um lugar. Porque isso, Jesus está partindo do que era
conhecido para o desconhecido, tá? Do que já povoava o imaginário dos apóstolos e dos ouvintes para acrescentar um ensino, tendo como base aquilo ali. Um exemplo claro disso, queridos, a parábola do bom pastor. Jesus estava no campo, tá? Quando Jesus está na cidade, ele vai usar outro tipo de parábola, né? Então, assim, Jesus usava o comum do dia a dia para ensinar, para acrescentar um ensino sobre o reino dos céus. Então, basicamente é isso aqui, queridos, tá? Que a parábola está falando. Então, quando Lázaro e o rico iniciam um diálogo, é até um pouco contraditório esse diálogo. Por quê? Porque diz que eles estavam longe. Depois diz que eles estavam perto, ao ponto de um molhar o dedo na água e poder colocar na boca do outro. E daqui a pouco tem um abismo que separa eles. Então você vê que não é algo real, tá? Isso é algo que Jesus está usando ali no seu dia a dia, é uma história que está sendo criada naquele momento, com elementos que acabam se contradizendo no decorrer da própria história. Tá? Como poderia estarem longe e ao mesmo tempo perto, com um abismo que separa os dois? Mas o principal aqui, tá? São aqui acho que 3 ensinamentos que eu vou destacar aqui nesse texto, e depois a gente vai para algum, na verdade eu vou para 5 pontos aqui que eu quero destacar, que eu separei aqui para a gente conversar essa noite. O primeiro, queridos, primeira lição que eu posso tirar daqui, o que Cristo está falando aqui é o seguinte. Primeiro, nós só temos uma única oportunidade para nos prepararmos para a vida eterna. Você só tem essa vida. As suas decisões precisam ser tomadas aqui. Sua decisão de vida eterna ou morte eterna é decidida aqui. O que você tem para fazer, você precisa fazer aqui, querido. Não adianta você querer fazer fora, esperar, quando eu estiver velho, ou então, se depois que morreu, acabou. Morreu, acabou. Seu destino está decidido. Por mais que o rico quisesse argumentar, olha, pede para ele voltar então, porque se eles voltarem, e aí está a nossa segunda lição, tá? Deixa eu só ler aqui um pouquinho, queridos, para a gente destacar aqui o texto, tá? Respondeu ele, peço-te, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E aí vem a resposta de Abraão. Eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Segunda lição, e que lição poderosa. Queridos, a Bíblia é suficiente para a nossa salvação. Mas a Bíblia precisa ser posta em prática para a nossa salvação. A Bíblia precisa ser posta em prática. Senão, querido, vira um livro de teorias. É só um livro de mais teorias, mais blá 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 e pronto. A palavra de Deus precisa ser posta em prática. Eles dois eram judeus, eles conheciam toda a Torá, conheciam os escritos de Moisés, conheciam os escritos do profeta, mas não colocavam em prática. É isso que a gente tem que fazer. Não adianta você ter a Bíblia nas suas mãos, não adianta estar surrado, como a minha, porque o pastor já leu muito. Sim, querido, não adianta nada ler se não coloca em prática. Se você não põe em prática na sua vida, não adianta ler. Senão é só um livro de romance, é só um livro de aventuras,
é só um livro de charadas, de profecias. Você e eu precisamos ser tocados e sermos transformados pela Bíblia. O terceiro propósito aqui, a terceira lição é que este texto aqui, ele me deixa claro, e creio que para você também, se você não viu desde o começo, no final volte e ouça a introdução, a questão do contexto desta parábola, mas pelo contexto e pelo que está sendo dito, eu compreendo que o intuito de Jesus aqui não era testificar sobre vida após a morte. Jesus aqui não tinha nenhuma intenção em falar sobre vida após a morte, do mesmo jeito, como eu falei antes, que Jesus não tinha intenção nenhuma de dizer que o alimento que entrava pela boca não contaminava o corpo e só o que saía. Jesus não estava falando sobre alimentos, como Jesus aqui não está falando sobre imortalidade da alma. Até porque se ele falasse sobre imortalidade da alma, ele estaria contradizendo a palavra de Deus, que não fala em nenhum momento de imortalidade. O que a Bíblia fala é o sopro, o fôlego de vida, o pneumatos, tá? O ato de expirar. Inspira, expira, o espírito, o fôlego de vida. Isso volta para Deus e não uma alma fora do corpo. A Bíblia não fala sobre isso, ok? Outra lição que eu tiro daqui é a única maneira dos mortos voltarem a esta terra é através da ressurreição. A única maneira. Abraão deixa claro que é impossível voltar. Nesse texto aqui. Dentro desse contexto de salvação. Mas a principal lição é essa. Nós precisamos fazer hoje. Tomar as nossas decisões hoje, queridos. Hoje. Abra sua Bíblia em em Jó, 7, versos 9 e 10. Abra agora. Agora nós vamos falar um pouco sobre imortalidade da alma. Jó, capítulo 7, versos 9 e 10. Deixa eu deixar marcado aqui. Jó, capítulo 7, os versos 9 e 10. Vamos lá? Versos 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa. O seu lugar jamais o conhecerá. Se Jesus estivesse falando sobre imortalidade da alma, Jesus agora estaria contradizendo a palavra de Deus. Lembra lá de Isaías capítulo 8, verso 9, a lei e ao testemunho. Se ele não falar dessa forma, jamais verá a alva. A lei, a Torá, o testemunho, os escritos dos profetas, os mesmos citados na parábola, Moisés e os profetas. Se qualquer pessoa que falar contrário ao que está escrito na Bíblia, e neste caso aqui, em especial, já que o texto está sendo claro, nos escritos de Moisés e nos escritos dos profetas. E talvez você não saiba, mas o livro de Jó foi escrito por Moisés. Existe uma compreensão no mundo acadêmico de Moisés como autor do livro de Jó. Inclusive, provavelmente tenha sido o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, Jó, ok? Então aqui, Jó, já estamos começando a compreender alguma coisa sobre imortalidade da alma. Salmo, capítulo, vamos só mais um pouquinho para cá, voltar aqui algumas páginas. Salmo 6, desculpem que Salmo não tem capítulo. Salmo 6, verso 5. Salmos 6, verso 5.
Vamos ver aqui outra informação. Na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Agora, está se referindo a Deus, que na morte ninguém vai lembrar de Deus. Ninguém lembra de Deus. Na morte, repetindo, Salmo 6, verso 5. Na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Como Jesus poderia estar falando sobre imortalidade da alma em Lucas 16, versos de 19 a 31, se a palavra de Deus diz que não há sequer lembrança do próprio Deus? Vamos avançar um pouco mais. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. É só passar mais algumas folhas para frente, em direção ao final da Bíblia. Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Porquanto os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Se a memória fica entregue ao esquecimento, ou seja, a memória é apagada, como o rico reconhece Lázaro, como Abraão conhece Lázaro e conhece o rico, se Abraão morreu também, como a gente pode explicar isso? Como explicar essa questão? De uma parábola que falaria, porque se eu tiro essa parábola do rico e Lázaro do contexto dela, que é salvação, e do objetivo dela, que é de dizer às pessoas que o que precisa ser feito, as decisões que precisam ser tomadas hoje, na minha vida. Se eu tiro isso da parábola, eu vou usar, como alguns irmãos usam, e queridos, não fazem isso por maldade, por malícia, não, é por inocência, é porque foram ensinados erroneamente por alguns pastores. Estes, sim, sabendo a verdade, ensinaram a mentira. Mas os membros, coitados, são ovelhas que estão sendo guiadas por um pastor, estão sendo conduzidos. Por isso que nós, adventistas, não vamos na linha do assim diz o pastor. Nós vamos pela Bíblia, pelo assim diz o Senhor, e não o pastor. Tá certo? Deixe-me agora apresentar outro texto para vocês. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Nós vamos fazer o seguinte, antes, Isaías 65, 17. Já que a gente já está, eu vou esgotar o Antigo Testamento e depois a gente vai para o Novo Testamento, tá bom? Então, Isaías 65, verso 17. Vamos avançando mais em direção ao Novo Testamento. Isaías 65, lá no finalzinho do livro de Isaías, 65, os versos, verso 17, tá bom? Isaías 65, 17. Veja o que diz aqui. Você achou? Já achou? Podemos ler junto? Vamos ler? Vede, eu crio um novo céu e uma nova terra, onde não haverá lembrança das coisas passadas, nem jamais se recordarão. Mesmo que houvesse a ideia de que quem morre vai para a glória, né? Que é assim que alguns irmãos dizem, né? Ah, fulano morreu, ele foi para a glória. Então aqui a gente tem um problema sério nessa passagem. Porque Isaías diz que nesse novo céu, nessa nova terra, onde os justos habitarão,
não haverá lembrança do passado. Não haverá lembrança. E como é que Lázaro lembra do rico, o rico lembra de Lázaro, e Abraão conhece todo mundo, gente? Como explicar isso? Continuando aqui, agora sim, Mateus 25. Mateus capítulo 25, verso 31. Mateus capítulo 25, desculpem. Mateus 25, verso 31 ao 41. Às vezes nós fazemos sermões, mas às vezes é preciso apenas ensinar a Bíblia. Porque era assim que Jesus fazia. Jesus fazia grandes sermões, mas às vezes se sentava para falar sobre Bíblia, sobre explicar sobre a palavra de Deus. Então, verso 31 ao 41. Diz assim, acompanhe comigo aqui a leitura. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Verso 35. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidastes de mim, preso e me visitastes. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Entendeu, irmão? O que este texto está dizendo é que nós precisamos hoje, tá? Não vamos deixar para amanhã. Hoje, nós precisamos fazer isso hoje. Precisamos cuidar dos órfãos e das viúvas. Precisamos atender os necessitados. Precisamos visitar os doentes. Precisamos, queridos, visitar os nossos enfermos. Estamos precisando mais do que nunca anunciar o Evangelho. Mas isso é hoje. Não deixe para amanhã. É isso que esta parábola está ensinando. Aqueles que deixam para amanhã, aqueles que deixam para se preparar para a volta de Jesus, apenas quando virem os sinais se cumprindo, apenas quando virem os últimos sinais acontecendo, estes serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Serão tratados como malditos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste. Continua lendo o texto, para você ver. Malditos, aqueles que não fazem nada. Por isso, querido irmão, querida irmã, apesar desta frase não ter sido dita a uma pessoa boa, foi dita a Judas, mas eu queria dizer para você hoje, não para lhe chamar de Judas, mas para que essa frase se aplica a esse momento. O que tu tens para fazer, irmão, faze depressa. A decisão que você tem para tomar, tome agora.
As pessoas que estão precisando da tua ajuda estão precisando agora. Por isso, meu irmão e minha irmã, o que tens para fazer, faze depressa. Esse é o contexto desta parábola. A parábola do rico e Lázaro não tem nada a ver com a imortalidade da alma, mas tem a ver e muito com o nosso momento profético, com o momento da profecia que estamos vivendo. Isso sim tem a ver com o nosso momento profético, porque o que temos para fazer, precisamos fazer agora. Precisamos ajudar as pessoas agora. Precisamos atender as pessoas agora. Precisamos tomar a decisão de vida e morte, de vida eterna ou morte eterna agora. Porque para onde nós vamos, não há lembrança, não há sequer louvor. Tudo jaz no esquecimento. Acabou, morreu, acabou. O teu destino eterno está selado, está decidido. E é isso que a parábola do rico e Lázaro nos ensina, e não a imortalidade da alma. Eu queria falar para você nesse momento, que está nos assistindo. Qual é a tua decisão? Você é adventista do sétimo dia, que está passando os dias deitado, está passando o dia comendo, enquanto outras pessoas estão passando fome, passa o dia deitado no sofá, do sofá para a cama, quando poderia estar dando um estudo bíblico, poderia estar falando de Jesus, gravando um áudio, ligando para um outro irmão da igreja, perguntando como ele está. Para você, meu irmão, minha irmã, as palavras do Senhor, Mateus 25, não te assustam, porque me assustam. A mim assustam. Assustam muito. Eu sei que a porta da graça ainda está aberta. E essa porta da graça, ela não é só para os descrentes, ela é para os crentes também. Por isso eu queria te convidar nesse momento, meu irmão. Se você ainda não está dando um estudo bíblico, o Caleb na web, esse movimento que já está começando, na verdade, começou agora domingo, mas não tem problema nenhum se você começar o seu estudo bíblico no domingo que vem. Hoje, eu postei de manhã um convite. Não mandei para ninguém, eu postei nas minhas redes sociais. 2 pessoas me procuraram. 2 pessoas já me procuraram. Amanhã eu vou investir agora no individual, mandando individualmente para cada pessoa um convite. Nós queremos montar uma classe bíblica virtual, todos os dias, às 8 horas da noite. Se você não sabe dar estudo bíblico, convide as pessoas para estarem conosco na nossa classe de estudos. Você entra junto com ela para fazer companhia, para discutir o que a gente está falando. Nós temos a esperança. Você não sabe dar estudo bíblico? Envia o link da esperança, a gente já colocou no grupo da igreja. Envia para as pessoas e diz, olha, se você quiser estudar a Bíblia, eu não sei te ensinar, mas aqui tem quem possa te ensinar. O que você não pode, querido, é nos dias de hoje, ficar deitado no sofá, só comendo e esperando que um dia Lázaro molhe o dedinho e vá botar na sua boca. Tudo o que você tem para fazer, faça agora, porque Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Eu queria fazer um apelo ao teu coração, para a gente mudar de vida.
Vamos mudar de vida, queridos. Quebrar essa inércia que está nos mantendo em casa. Vamos ganhar as redes sociais, vamos falar de Jesus, porque Ele está voltando sim. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar nesse momento. É verdade, Agostinho. Não haverá desculpas diante do Rei. O que nós vamos dizer diante do Rei da Glória? Eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos para a gente orar, para que Deus nos dê uma pessoa para estudar a Bíblia. Eu nunca vou me esquecer das palavras do pastor Luiz Nunes. Se você tiver coragem para falar, Deus arrumará, Deus providenciará quem tem coragem para ouvir. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, Deus Todo-Poderoso, nessa noite de quarta-feira, Senhor, podemos ouvir um pouco da Tua voz. Nesta noite, Pai, nós queremos clamar a Ti, por favor, nos ajuda. Primeiro, para que Satanás não tenha mais força ou influência sobre nós. E depois, Senhor Deus, nos dá coragem para falar do Teu amor, para falar do sacrifício do Teu Filho Jesus por nós. E em terceiro lugar, arruma quem tem coragem para nos ouvir, Senhor. Por favor, Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Não podemos continuar fingindo que somos Teus filhos, porque os Teus filhos fazem a Tua vontade. E a Tua vontade é que o Evangelho do Reino seja pregado em todo o mundo, para o conhecimento de todas as nações, para que finalmente venha o fim e Jesus venha nos buscar. Eu rogo nesse momento pelas famílias da Tua igreja, por esses irmãos e irmãs autônomos que estão passando por dificuldades, Senhor, angustiados, com o coração apertado, Senhor, sem saber. Dá a eles paz. Ensina a eles que se eles forem fiéis a Ti, o Senhor abrirá as portas do céu e derramará bênçãos sobre eles. Ensina o Teu povo a viver pela fé, Senhor, e anunciar as boas novas do Evangelho do Reino a toda nação, tribo, língua e povo, para que finalmente o nosso Senhor Jesus venha nos buscar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, irmão, e te dê a paz. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus.